Oi, pessoal, Anelisa Morelli de novo aqui com vocês no canal, agora com a paradinha pro café, né? Eu sempre dou uma parada, né, em alguns intervalos, é a hora que eu sento aqui no meu sofazinho, que eu adoro, que é para os meus pacientes, tá? Mas quando eu tô atendendo online ou quando eu tô no meu momento, eu adoro esse espaço. Eu tava fazendo um curso, né, aqui agora há pouco, né, nesses intervalos. Gente, eu não dou conta de receita de bolo mais. Meu Deus do céu, por isso que eu acho que eu tô assim, né, construindo. Lembra que eu tava falando ontem sobre o psicodrama na minha vida, né? Porque ele tem algumas etapas no nosso processo de atendimento, no processo terapêutico. E um deles é o aquecimento, né? Você se preparar, né? O aquecimento é quando a gente começa, ainda não tem um assunto, não tem um tema, né? Esse aquecimento, ele pode ser por um estímulo de uma música, um poema, né? Um estímulo emocional ou até mental, né? E a gente, o corporal, né? A gente começa a se movimentar, sentir o corpo, onde estão as tensões, tal. E a partir disso, né, a gente começa desse aquecimento, né, o inespecífico e o específico, a gente começa a caminhar para um aprofundamento, para a gente começar a entender o que está acontecendo, quais são os sentimentos, né? Ó, gente, estou falando com vocês, a luz vai mudando aqui, né? Então, assim, isso vai acontecendo, esse movimento, uma luz, né, vai acontecendo dentro da gente de temas que a gente quer trabalhar. E a partir daí, a gente entra para as cenas. A cena nem sempre vai ser um teatro, que nem todo mundo acha, que como o psicodrama vem do teatro, eu acho que vai falar, agora você vai ser o fulano, agora é o ciclano, vamos agora teatralizar. Não, dramatizar, ele vai além disso, né? A alma em ação, mas eu posso fazer um psicodrama interno com a tua própria imaginação. E agora, né? Você me ouvindo sobre esse primeiro passo do aquecimento, né? Quais são os pensamentos? Quais são os sentimentos que estão vindo agora, que você percebe no teu corpo, que você percebe em você, né? Me escutar agora te remete a que momento da tua vida? O que você gostaria de olhar hoje, aqui e agora, junto comigo? E a partir daí, a gente traz o que vem, né, do outro ou do grupo. E aí eu me irritei muito, gente, porque eu me irrito de vez em quando, tá? Porque eu tava fazendo os cursos e o pessoal começa a dar receita de bolo. Começa a dar receita de bolo. Não que eu não vou dar as dicas, a gente dá a dica, olha, gente, né? Cuidado por aqui, né? Pensa nisso. Olha essa relação. Será que essa pessoa tá realmente junto com você, compartilhando, né, dos seus ganhos, das suas vitórias, celebrando? A gente pode até falar algumas dicas. Mas uma coisa que não me pega é receita de bolo. Gente, receita de bolo. Gente, receita de bolo, se for para fazer em casa, bonitinho, com um cafezinho, eu vou adorar, né? Mas aquela coisa assim, reforce, né? Reforce tal comportamento, reforço positivo, reforço negativo, siga tal instrução, né? Muda o hábito de tal forma, como você começa a racionalizar no sentido de dizer, mude isso, faça isso, só aqui, se comporte assim, e a tua vida vai mudar e tudo vai ficar maravilhoso. Gente, isso me pega. Isso me pega. Porque eu sei que não muda. Não muda. Na hora que você volta para o teu contexto, naquela situação que você precisa tomar uma decisão, você entra em pânico de novo. Então a ansiedade vem mais forte, né? Na hora que você precisa enfrentar aquele público que você tem que dar uma palestra, o teu coração vai bater do mesmo jeito. Aquela insegurança vai vir, né? E não adianta vir com técnica de tipo assim, olhe para o público de uma forma assim, né? Não, o aquecimento ele tem que estar interno, eu tenho que entender como é que eu funciono, como é que eu estou indo para aquela sala de aula, né? Como é que eu estou fazendo a leitura daquele grupo. Não existe uma
uma receita, uma técnica que se fala assim, não, eu uso técnicas durante o procedimento, mas o recheio do que acontece dentro da sessão é uma co-construção, né? É uma construção em conjunto, é o bipessoal, é eu me transformando junto com o outro, né? Eu gosto muito da psicanálise, amo a psicanálise, mas eu não acredito que o terapeuta que está lá, às vezes, do meu lado, só escutando, sem falar nada, de uma certa forma ele está interferindo, né, naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou sentindo, né? Então, e aí, né, dentro desse recheio todo, né, vamos supor que vocês trouxeram algumas questões para a gente poder trabalhar hoje, né? Depois desse aquecimento, vamos dizer que a gente trabalhou uma situação específica, uma questão, né, social, né, a macropolítica, a micropolítica, familiar, ou não sei, aquilo que veio, né, as questões de relacionamento, filho, de tudo, né, projeto, invisto, não invisto, saio da zona de conforto, mudo de profissão ou não mudo de profissão, né? Continuo com carteira assinada ou eu vou ser autônomo, né? As questões que vêm. Quando a gente trabalha isso nessa co-construção e a gente finaliza o processo, né? Objetivando que uma compreensão maior do pensar, sentir e agir, ou uma catarse, ou um insight, né? A catarse de integração, quando elabora sentimentos muito doloridos, uns insights que fala, poxa, é por aí, é por esse caminho que eu vou, né? Quando isso acontece, a gente finaliza, né? Existe um cuidado muito maior que é o compartilhar como é que foi esse processo, essa experiência, né? Como é que você viveu essa experiência? Como que você está saindo daqui hoje, né? Então eu vejo assim o psicodrama de uma forma muito criativa e eu não quero fazer aulinha, sabe? Não sei, eu fico pensando assim, será que eu monto, né? Alguma coisa mais assim, vou e dou uma aula? Tá, pode até ser dentro do conceito do psicodrama, até que eu consigo fazer isso, né? Mas receita de bolo me pega, gente. Receita de bolo me pega e pega muito, né? Eu acho que tem que ter toda uma metodologia, sim, uma filosofia, sim, por trás de todo um conceito, né? Que é a socionomia que existe por trás do psicodrama, que se divide em sociodinâmica, sociometria, sociatria, né? E dali vem a forma de trabalho, que é o roleplay, o axiodrama, a psicoterapia de grupo, a psicoterapia bipessoal, ou o teste sociométrico dentro de cada um dentro da sua, né, da sua categoria, teletransferência. Claro que a gente tem conceito, ninguém faz a coisa assim, vamos inventar agora e vamos fazer tal coisa e trabalhar tal emoção sem ter uma filosofia por trás. Sim, mas o que me encanta é que não vem nada pronto. É o ato, é o agir, é o tudo no aqui e agora sendo co-construído. E por isso que eu gosto tanto desse tal de psicodrama. Gente, eu vou finalizar meu vidinho de hoje. Amanhã é feriado. Sexta-feira eu tenho curso, então eu não sei se eu vou conseguir fazer outros vídeos para vocês. Os que eu fiz hoje, meio que teoriazinha, eu vou descartar, porque já me deu aquela coisa, não é isso que eu quero. Mas eu tô me aquecendo. Eu acho que eu já saí do aquecimento inespecífico, tô indo para aquecimento específico. Às vezes eu vou e eu volto. Tô indo para dramatização e esse é um movimento que vai acontecer o tempo todo enquanto eu estiver aqui com vocês. Eu só espero que vocês gostem do canal e participem, comentem, né? E não porque foi a indicação ou porque. Não, comentem assim, Ana, eu quero falar sobre isso, que você pensa sobre tal coisa. Eu quero ampliar isso, mas eu quero construir com vocês esse canal, né? Eu fico pensando assim, vou falar das sessões, né, sem ser antiética, contando casos ou criando personagens dos meus atendimentos, tá, né? Até posso, né? Fico me questionando várias, né,
várias histórias que eu acompanhei e, né, de traumas de pessoas que eu acompanhei que sofreram abusos, que tiveram depressões profundas, adolescentes e adultos também com transtorno borderline, pacientes trans, pacientes que buscam o autoconhecimento, né, como que lidou, né, com a imagem do corpo que eu tenho e como eu me sinto, como que foi, né, quando eu pensei, eu quero morrer, eu não quero mais estar aqui, como que foi lutar, né, com esse vazio interno, né, e como que a rede de apoio e a psicoterapia ajudou a enfrentar essas questões, né. Eu tenho casos, né, que o psicodrama ajudou muito nesses atendimentos, né. Então vamos construindo, né, o tema que vocês gostariam mais, algumas coisas também que a gente vive fora, né, e que influencia dentro, né, verdadeiramente influencia, né, o impacto de questões que estão acontecendo no mundo, que o mundo está mudando, né, e o que isso está fazendo comigo, com a minha família, com a minha estrutura, né, questões também, né, como é que então, as estruturas hoje, né, as pacientes que vêm aqui, assim, eu sou casada, mas não quero ter filhos, ou eu quero ter filhos, ou eu não quero casar, ou eu quero, sabe aquela, o pessoal brinca, não sei se caso eu comprou uma bicicleta, mas são temas atuais, no sentido assim, como é que eu constituo hoje e por que eu não quero mais, talvez, aquela família que a gente vê na propaganda, né, de margarina, né, todo mundo feliz, como é que eu não consigo, por que eu idealizei esse tipo de família e a minha não é assim, e o que eu tenho de bom dentro dessa família, que eu posso constituir como uma família amada, maravilhosa e com todas as dificuldades que ela possui, sabe lidar e vai lidar com elas, né? Ai, tem muito tema, tem muita coisa, mas receita de bolo não vai ter, gente, tá bom? Um beijo, bom feriado para vocês e até breve.